acontecia da seguinte forma: quando vinha duas pessoas para fazer um pacto, uma aliança, uma promessa de fidelidade com outra pessoa, observe o que eles faziam. Eles pegavam um animal, uma bezerra de 3 anos, degolavam, dividiam ela em 2 partes. Quantas partes? Agora olhe para mim e dobre a sua atenção aqui. Eles pegavam, construíam um giral de varas de um lado e um giral do outro. Pegava uma metade da bezerra, colocava em um giral, pegava a outra metade e colocava no outro giral, deixando no meio um corredor. E agora o que eles faziam? No dia da aliança, eles se aproximavam daqueles girais que estavam com as partes do animal, e ambos passavam pelo meio do corredor. E quando chegavam do outro lado do corredor, eles apertavam a mão e diziam: nós temos um pacto. E aquele pacto dava direito, irmão, escute isso aqui: se qualquer uma das partes não cumprisse a aliança, dava direito àquela outra pessoa fazer com ela o mesmo que fizeram com aquele animal. Deveria ser morto e partido ao meio. Era esta a aliança. E Deus olha para Abraão e diz assim: vamos fazer uma aliança. E Abraão vai lá, irmão, pega a novilha, mata, lá no capítulo 15 você vai ver, mata o animal, faz um giral, constrói de um lado, constrói do outro, coloca os animais ali, as metades, era ainda cedo do dia, colocou as 2 metades ali e ficou esperando Deus. A Bíblia diz que aconteceu uma coisa: o dia foi passando e Deus não apareceu. Já estava se aproximando do final do dia e Deus ainda não tinha chegado. E Abraão está lá próximo do sacrifício, está ali do lado dos animais, do animal cortado ao meio, esperando. E a Bíblia me diz uma coisa: que as aves desciam e tentavam comer a carne que Abraão tinha deixado sobre os giral. E a Bíblia diz que Abraão as enxotava, as aves vinham para comer o sacrifício e Abraão enxotava as aves. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui mais uma vez na mensagem, para lhe dizer que estas aves muitas vezes são os demônios que querem roubar o sacrifício que você preparou para Deus, porque ele sabe que Deus pode até tardar, mas ele não vai falhar, ele vai chegar na hora certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O crente que está esperando a promessa de Deus não pode deixar os demônios, as aves de rapina, roubar as promessas que Deus te deu, irmão. Começa a enxotar nesta noite, na autoridade do sangue de Jesus. O diabo já tem soprado na tua mente, no teu ouvido, e tem dito: Deus não vai cumprir. É mentira do diabo. Deus é fiel, ele cumpre. Já era noite, o sol baixou, começou a escurecer. E Abraão, a Bíblia diz que deu um sono nele, e ele ficou despertando, lavando o rosto e dizendo: eu preciso esperar Deus, Deus vai vir, ele é fiel. Aí escureceu tudo, e aí quando estava se escurecendo, Abraão já estava um tanto desanimado. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Aleluia, Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus naquele dia. Aleluia, e depois que Deus teve um diálogo com Abraão, parece que eu vejo, irmão, Deus se manifesta em uma coluna de fumaça, e depois começa a brotar umas chamas no meio da escuridão, e parece que eu vejo, escute aqui, Abraão vai tentando passar pelo corredor dos animais. Deus coloca a mão e diz assim: não entra, Abraão, não passa. E Abraão diz: Senhor, por que eu não vou passar? Eu preciso fazer aliança. Parece que eu vejo Deus olhando para ele, dizendo assim: Abraão,
Eu conheço o homem por dentro e eu sei das suas falhas. Tu não vai conseguir, Abraão, permanecer fiel a mim. E você encontra na Bíblia depois Abraão mentindo, fazendo algumas coisas, saindo da vontade de Deus. E Deus disse: Abraão, tu vai estar me dando direito a fazer contigo o que fizemos com esses animais. Agora tem uma coisa, Abraão, eu vou passar pelo meio das partes, porque eu sou fiel. E a Bíblia diz, irmão, que Deus passou no meio daquelas partes e o fogo saiu lambendo aquelas carnes que estavam cortadas. E a Bíblia diz que Deus naquele dia fez uma aliança com Abraão. Levanta a mão para cima assim e adore a Deus nesta noite. Você que está esperando uma promessa de Deus, veio aqui nesta noite desanimado e diz: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Ele é fiel, vai cumprir no tempo dele. Aleluia. Capítulo de número 17. Deus mais uma vez aparece para Abraão e promete um filho. Olhe para mim aqui. Eu disse agora há pouco que quando Deus prometeu o filho para Abraão, ele tinha quantos anos? Diga 75. Capítulo de número 17. Deus se revela para Abraão mais uma vez. Só que Abraão agora tem 99 anos. Repita e diga 99. Sara tinha 89. Repita comigo e diga 89. Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Louvado seja Deus. Tinha 99. Já era velhinho, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora olhe para mim aqui, porque a Bíblia diz no capítulo 21. Capítulo 21, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: e o Senhor visitou a Sara, e ela concebeu. Repita comigo, irmão, e diga: e o Senhor visitou a Sara, e ela concebeu. Isto foi no ano seguinte. Abraão agora estava com 100 anos e Sara tinha 90 anos de idade. Aleluia. E Sara gerou um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, irmãos, Ele cumpre as suas promessas. Sara, ela era estéril, mas Deus disse: vai nascer de ti um filho. E Deus cumpriu. A Bíblia diz, irmãos, que quando o menino nasceu, Abraão colocou o nome do menino de Isaque. E a palavra Isaque significa riso, alegria. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. E está escrito, irmão, no Salmo de número 30, o versículo de número 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o teu riso, o teu Isaque, ele vem pela manhã. Levanta a tua mão assim, levanta a mão direita assim, levanta a mão direita. Eu quero profetizar que o teu Isaque vai nascer. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Passe o tempo que passar, Deus é fiel e vai cumprir. São os que crêem, dê glória a Deus nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Toda honra e toda glória ao Senhor. Olha para mim aqui, deixa eu lhe dizer. Saindo de Gênesis, eu fui procurar respaldo na Bíblia para entender que quando Deus faz uma promessa para alguém,
Esta promessa tem o poder de mudar a vida dele, de mudar o rumo da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus passa a ter poder na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E foi quando eu encontrei, meus amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o rei Herodes, por aquele tempo, se levantou contra a igreja que estava em Jerusalém e prendeu alguns dos crentes daquela igreja. E a Bíblia diz que ele prendeu Tiago e conseguiu matar a Tiago à espada, provavelmente degolado, porque assim fizeram com João Batista. Só que Herodes entendeu que o povo de Jerusalém gostou e disse assim: vamos prender também o pastor da igreja. Sabe quem era o pastor da igreja de Jerusalém? Era o nosso irmão por nome Pedro. Repita comigo e diga: Pedro. Pedro era o pastor de Jerusalém, e ele prendeu a Pedro, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 12, no versículo de número 5, diz assim: Pedro, pois, era mantido preso, porém a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Herodes, após mandar prender a Pedro, irmãos, o entregou a 16 soldados. Quantos soldados? Entregou a 16 soldados e disse: guardem ele bem na prisão, não deixem ele fugir de lá. Foram 16 soldados para manter a guarda de Pedro. Levaram ele para dentro de um cárcere. Eram 16. Ficaram alguns do lado de fora da prisão, outros ficaram do lado de dentro da prisão. E a Bíblia diz que 2 soldados ficaram do lado de dentro da cela. Já parou para pensar, irmãos? Que preso valioso era Pedro. Por quê? Porque colocaram Pedro dentro da cela, algemaram ele, e um soldado ficou na direita e outro na esquerda. Ficou preso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, no capítulo 12, irmãos. Agora, no versículo de número 6, a Bíblia diz que quando estava se aproximando os ázimos, que era uma festa em Jerusalém, Herodes já estava prestes a apresentar o povo. A Bíblia diz assim, ó: naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Repita comigo e diga: naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Dobre sua atenção e olhe para mim aqui. A Bíblia diz, irmãos, que Herodes ia apresentar Pedro para ser condenado e morto na manhã seguinte. Naquela mesma noite, Pedro estava dormindo na prisão. Já parou para pensar nisso, irmãos? Como é que uma pessoa, sabendo que vai morrer no dia seguinte, consegue dormir? Como é que consegue dormir? Me explique, irmão. Como é que dorme? Vai morrer amanhã seguinte, dormindo entre 2 soldados na prisão. Eu fui buscar na Bíblia para poder entender isso aqui, irmãos. Como é que alguém, sabendo que vai morrer no dia seguinte, consegue dormir? Aí foi que eu, folheando a minha Bíblia, irmãos, eu encontrei no livro de João, capítulo de número 21, no versículo de número 18. A Bíblia diz que Jesus, depois da ressurreição, encontrou Pedro e os demais discípulos na beira do mar de Tiberíades, e eles estavam desanimados, porque a Bíblia diz que eles voltaram a pescar peixes,
E Jesus, quando chamou eles, disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Eles não estavam mais autorizados a pescar peixes. Só que no capítulo 21, eles estavam tão desanimados, tão desacreditados das promessas, que tinham voltado a pescar peixes. E Jesus apareceu na beira do mar e disse: vinde para perto de mim. Quando chegaram perto dele, a Bíblia diz que tinha uma fogueira, tinha também peixe e tinha pão para eles, porque Jesus estava dando uma lição para Pedro e os demais discípulos. Se vocês estão preocupados com peixe, eu tenho peixe assado para vocês aqui, porque eu cumpro as minhas promessas. Passaram a noite toda e não conseguiram pescar peixe. Quando chegaram na beira do mar, Jesus tinha peixe assado para eles. Aleluia. Sentaram à beira da fogueira, fizeram aquela roda, e Jesus começou a conversar com eles. Os irmãos sabem da história. Perguntou a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava.